Beleza, eu vou te dar uma informação que eu tive hoje de manhã. 100% da indústria dos contratos de exportação que a indústria pesqueira tinha agora para julho foram cancelados ao longo da última semana. Todo o peixe que o Brasil ia exportar para os Estados Unidos, e que exporta regularmente, tá? Todo mês a gente tem grandes exportações de peixe para os Estados Unidos. Foi tudo cancelado, tudo cancelado. Tudo cancelado. Você está com problemas do tipo em vários setores. A negociação da turma do café está em risco. Isso é um problema mais complicado porque a pesca, eles conseguem mudar rápido de que outro país eles podem comprar peixe. Mas café é mais complicado, principalmente café tipo premium. A gente está com problema na exportação de carne. Tudo quanto é setor da indústria está vendo cancelamentos já acontecendo neste momento. Quer dizer, a gente não está falando aqui, o que eu quero dizer com isso? Donald Trump é errático, o fato de que ele tenha anunciado para a partir de 1º de agosto tarifas de 50% nas importações brasileiras, não quer dizer que isto vá acontecer, não quer dizer que o valor será, a tarifa será realmente fixada em 50%. Nada disso, no caso do Donald Trump, é dado. Mas as condições são as consequências são imediatas. Eu te dou um exemplo. Por conta das tarifas para a China, o ano tinha começado muito bem para a indústria de calçados brasileira. Calçado, sapato. A gente vinha com muita dificuldade de exportar para a China, para os Estados Unidos, porque a gente não tem condições de bater os preços de fabricação dos chineses, né? O chinês não ganha nada, o brasileiro ganha alguma coisa, parece nada, mas perante o que o chinês ganha, são bons salários, isso quer dizer que o custo do produto final termina sendo maior, mas por conta da tarifação para os produtos chineses, o resultado, em essência, é que a indústria do calçado, ela teve um salto de exportações no primeiro semestre desse ano. Acabou. Entende? E por quê? O que acontece aí? Qual é o ponto aqui? O que isso motiva? Nesse momento, nos grupos de WhatsApp de empresários do agronegócio, está todo mundo em fúria. E ninguém está em fúria com o presidente Lula. A fúria é destinada a Jair Bolsonaro. Do tipo, a coisa de que a culpa é do Lula simplesmente não colou. Não colou. Também era um trabalho difícil, né, de fazer colar dessa vez. Não colou por duas razões. Eduardo Bolsonaro está nas redes dizendo que foi ele que conseguiu. A carta do Trump cita a decisão do Supremo a respeito das plataformas digitais e o julgamento do Jair Bolsonaro. Por que alguém vai achar que o problema é o que Lula falou do dólar? Por que alguém vai achar que o problema é dos BRICS? Porque, veja, não houve um ataque do presidente Donald Trump aos BRICS. Houve um ataque do presidente Donald Trump ao Brasil. E ele explica, olha, o problema aqui é o que vocês estão fazendo com as plataformas digitais de empresas americanas, o problema aqui é o que vocês estão fazendo com o Jair Bolsonaro. E eu insisto, o filho de Jair Bolsonaro está lá nos Estados Unidos gravando vídeo e dizendo, fui eu que consegui. Então, o que concluem os empresários do setor? Foi ele que conseguiu. Mas é claro que foi. Mas é claro que foi. Por isso que eu digo, era muito difícil colar essa culpa no Lula dessa vez, gente, porque tinha que fazer um milagre. Eu quero já passar para o Christian, mas vamos mapear o comportamento dos pré-candidatos da direita. A gente tem 5 pré-candidatos da direita, tá? Tarcísio de Freitas, evidentemente, correndo na frente, mas também Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Tá? São os candidatos de oposição. Eu me sinto até um pouco desconfortável em botar o Eduardo Leite na direita, assim, mas tudo bem, são os candidatos, os pré-candidatos de oposição. Tá bom? Tarcísio, Caiado e Zema partiram atacando. Quer dizer, o governo americano ataca o Brasil. Qual é a reação destes que querem ser presidentes do Brasil? Atacar o governo do Brasil. Atacar o Brasil junto. É quase como se eles estivessem dizendo, não é que eles tenham dito isso literalmente, mas é quase que eles estivessem dizendo que o Brasil é culpado pelos Estados Unidos atacá-lo.
entendeu? Donald Trump tem suas razões, entendeu? Sabe aquela coisa do marido que bate na mulher? Vítima, né? Não, você não sabe porque você está batendo, mas a mulher sabe porque está apanhando, né? Como se dizia antigamente. Pois é, no fim das contas, é esse o discurso que eles fizeram. Ratinho Júnior e Eduardo Leite ficaram calados. Ficaram calados. Eu acho que eles poderiam ter se posicionado, eles ficaram calados. Ficar calado é melhor do que sair atacando o Brasil quando sua base, a base do seu discurso eleitoral é patriotismo, é nacionalismo, né? Então, por que o Tarcísio está cada vez mais voltando atrás? Porque a indústria dos calçados em São Paulo é importantíssima, a indústria do café em São Paulo é importantíssima. São Paulo é um dos únicos 2 estados que exporta mais para os Estados Unidos do que exporta para a China. Só 2 estados do Brasil exportam mais para os Estados Unidos do que exporta para a China. Um deles é a maior economia do Brasil, é São Paulo. Tudo quanto é cara que dá grana para o Tarcísio, para o movimento do Tarcísio, que gostaria de ver o Tarcísio presidente, essa turma do agronegócio, essa turma da indústria de São Paulo, está todo mundo ligando para o Tarcísio assim do tipo, você enlouqueceu? Você está tirando contra a gente? Você está entendendo de quem é o prejuízo? Você está entendendo quem que está tendo compras canceladas? Você está entendendo aqui, meu irmão, qual o problema? E ele obviamente não estava. Demorou aí umas 24 horas para cair a ficha, Não, né? demorou mais que 24 horas, né? É um pouco essa coisa de o ato reflexo é estar onde Bolsonaro está. Tem razão, porque foi quarta-feira, né? Ele fez Exatamente. Até sexta, ele fez esse discurso de... Exatamente. Tá. O ato reflexo dessa turma é estar onde Bolsonaro está, como, não, a gente não tem como cometer erros se a gente estiver onde Bolsonaro está. E, cara, não é que eles tenham cometido um pequeno erro de avaliação, eles cometeram um erro de avaliação brutal. Brutal. Nas redes sociais, quase 80% das menções são pró-Brasil contra Estados Unidos. Entendeu? Eles não têm como ganhar esse negócio. Agora, Luiz Inácio tem uma sorte, eu vou te contar. Seu Christian. Mas isso estava bem precificado, né? A gente estava meses aqui falando no meio de que logo que o Trump começou essa onda de taxação, a gente viu como a reação nacionalista no Canadá, a gente viu reação nacionalista na Áustria, a gente viu reação nacionalista em tudo que é parte, né? Como é que ele falou do aço aqui no Brasil, que você está cantando essa bola que ele ia ajudar o Lula, né? Que o Trump ia ajudar o Lula. Eu tô falando mesmo, quando começou esse negócio assim, uma hora ele vai chegar no Brasil, e aí eu comecei a brincar, disse que ele virava cabo eleitoral da oposição, onde quer que ele fosse. O que mostra, de alguma maneira, como é que a política interna americana, ela é paramount, né? Ela parece que é completamente... Vem sempre em primeiro lugar nessa coisa da tarifa, que ele está assinando sempre para dentro. A gente não sabe até que ponto ele acredita mesmo nessa história de que ele levando tarifa, ele vai, como querem os reacionários nacionalistas americanos, reindustrializar os Estados Unidos, porque, como você também já falou, que, né, essas indústrias aí meio que já eram. Mas o Donald Trump faz essas agressões também para renegociar, né? Vai, vem. São agressões em que ele fica representando o tempo todo que ele está defendendo o eleitor dele nos Estados Unidos. O eleitor dele, esse eleitor que é o pequeno homem branco que se sente abandonado pela agenda identitária da esquerda, né, e que se sentiu abandonado também com a agenda econômica do tempo da globalização, que permitiu a desterritorialização das indústrias dos Estados Unidos para outras regiões do mundo, principalmente para a Ásia. Não é? Então, agora, o que acontece que me parece extraordinário no caso do tarifaço sobre o Brasil, né, é o seguinte... a gente havia previsto que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde, mas com algumas dúvidas, porque o Brasil é um país que não tem déficit comercial com os Estados Unidos. Então a pergunta era assim, por que ele vai agredir o Brasil para além dos famosos 10% de tarifa? Né? E aí aconteceu essa agressão. O que eu acho que particulariza essa agressão ao Brasil é o fato de que, até onde eu tenha memória, eu posso ser corrigido, nenhuma outra agressão de guerra tarifária movida por Donald Trump teve por objeto uma causa puramente política.
A causa foi puramente política, a causa não foi econômica. Um ataque à democracia de um país, né? O Brasil foi tratado como república de banana. Sim. O Brasil foi assim. Mas assim, pior, porque nos outros países bananeiros a agressão ainda tinha a ver com taxa, com guerra comercial, com déficit da balança comercial americana. No nosso caso, ele jogou a taxa de 50% e não foi por causa de economia. Foi simplesmente para permitir as big techs continuarem sendo terreno baldio da extrema-direita no mundo, né? No Brasil, no caso. Né? Foi, no fundo, um ataque ao STF, de alguma maneira, porque quando ele fala de caça às bruxas, né? Quem está julgando Jair Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal também. Então é pior ainda, não é nem alguma coisa supostamente que o presidente da República possa fazer. O presidente da República é o chefe de Estado. E ele representa a pessoa jurídica internacional, direito público internacional, que é a República Federativa do Brasil. Ou seja, é uma sinalização de novo para a extrema-direita interna dos Estados Unidos. Para esse público que é o público identificado do ponto de vista ideológico com o Steve Bannon. Né? E aí fica uma coisa difícil, porque você vai negociar o quê? O Alckmin vai negociar o quê? Né? Diz assim, não, temos que deixar discurso de Tarcísio de Freitas, temos que deixar a ideologia de lado, ou deixamos a política de lado, que não significa deixar a soberania de lado. Mas eu repito, vai negociar o quê? Porque não tem nada na mesa negociado formalmente, abertamente, do ponto de vista econômico. Né? Parece que a coisa que está colocada ou vocês se virem aí, o Lula que se vire, o Congresso que se vire, o Congresso que aprove uma anistia, né? Vocês se virem aí. Né? Então, num caso como esse, o impacto é pior do que a gente tinha imaginado com essa chegada do nacionalismo. Porque eu estava imaginando que ia ser uma, como diz o próprio Lula, que ia ser uma marolinha. E não foi, pelo caráter 100% político da agressão. Não é? E aí o que acontece? O impacto na política interna do Brasil a gente está habituado desde 2014, 15, quer dizer, quase 10 anos, a ter uma associação entre uma esquerda que é um pouco nacionalista, um pouco cosmopolita, e uma direita que é totalmente cosmopolita ou universalista. Você tem uma extrema-direita que é reacionária, então ela é trumpista. Onde está os Estados Unidos? Está o Brasil, deve estar o Brasil. Onde está Netanyahu? Está dentro, né? Ou seja, o Brasil tem que estar filiado, avassalado à internacional reacionária, faixa reacionária, não é? Que é esse o lugar da Michelle Bolsonaro, que a gente viu aí com essa história de que o Lula tem que baixar a arma, entendeu? É o lugar dela, é o lugar da família Bolsonaro. E você tem o outro pessoal, que é o pessoal neoliberal ou libertariano, que acha no fundo a mesma coisa, que a gente tem que estar aliado com os Estados Unidos. Tá? Agora, o que acontece? Os candidatos da direita, eles não podem, eles ficam divididos por quê? Porque a extrema-direita é a extrema-direita, né? E acha que a direita moderada tem que estar alinhada com ela. Ao passo que o que a direita moderada quer é se apoderar dos votos da extrema-direita sem fazer a política da extrema-direita, ou fingir que está fazendo. E aí a gente viu essa atrapalhada toda da direita, que não soube reagir ao que aconteceu agora, né? E que foi no automático se filiando à política externa americana com o desejo de agradar a família Bolsonaro para pegar os votos da família Bolsonaro. E aí você teve esse choque, porque você acordou uma tecla antiga da cultura política brasileira, que ninguém acredita, mas a gente tem uma tecla nacionalista. A gente tem uma tradição nacionalista no Brasil que estava amortecida. E isso levanta, e agora, só para terminar, que eu estou falando há horas aqui, agora a direita moderada que vai ter que aprender a ser nacionalista. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito.
e precisamos conversar.